Bom dia, feliz sábado, quão bom e maravilhoso é estarmos na casa do Senhor. Mais um sábado louvando e adorando. Essa semana nós passamos a semana toda na igreja e hoje estamos aqui pela manhã e vamos continuar adorando e glorificando o nome de Deus, amém? Antes de começar nossos louvores, vamos ouvir uma breve oração pelo nosso irmão Maxson. Vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, como é bom, Senhor, estarmos reunidos para louvar e bendizer o Teu santo nome. Que nesse momento possamos render a Ti toda a honra e toda a glória através dos louvores. E que o Senhor possa estar abençoando a Tua igreja, Senhor. Traga aquelas pessoas que estão por vir, que elas venham animadas, felizes para louvar o Teu nome. E os irmãos que já estão aqui, que eles possam fazer desses momentos que estão aqui na igreja, momentos maravilhosos, juntamente a Ti. Essa é a minha oração. Salvação e a ti me renderei.
Vem Jesus, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Olha, como é bom, né? Estarmos mais uma vez na casa do nosso Deus. Olha, tem sido uma semana maravilhosa. Você, quem tem acompanhado aí, quem tem acompanhado as programações, talvez você não veio, né? Mas nós estamos disponibilizando pela internet, no Facebook da igreja, né? Na página da igreja. E louvado seja Deus, você que tem nos acompanhado, né? Tanto os irmãos que têm vindo até a igreja, quanto os que têm nos acompanhado de casa. E bom dia também para você que está em casa. Louvado seja Deus na sua vida por estar também aqui acompanhando o culto. Irmãos, temos a oportunidade de juntos louvar o nosso Deus. E nós vamos cantar neste momento. Eu convido a igreja a se colocar de pé. E nós vamos cantar a música que nós temos usado como tema, né, da semana de oração, tudo por Ele. Eu gostaria que você cantasse forte, sabe? Forte, imponente, como voz de muitas águas. Nós vamos juntos adorar o nosso Deus. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com som de glória ecoa em toda a criação.
Vamos fazer uma breve oração, inclinar as nossas frontes para falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos aqui nessa manhã para te buscar em espírito e em verdade. Que o Senhor venha tocar em nossos corações, porque precisamos de Ti. Que o Senhor derrame bênção sobre cada um de nós, cada familiar aqui presente, cada irmão, cada visita que está aqui. Que possamos sair daqui preenchidos pelo Divino Espírito Santo. Muito obrigado pelo sol, pela chuva, por tudo que tem nos dado, Senhor. Nós sabemos que é o melhor para nós. Nós te agradecemos por esse sábado, por estarmos aqui te louvando e te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Graça cobre os meus temores.
Neste momento nós vamos ouvir e ver o informativo das missões mundiais. Informativo Mundial das Missões. Oração restaura um casamento. Na juventude, Angelique se apaixonou por Peter e os dois passaram a viver juntos na cidade de Owen, no Gabão. Angelique amava Peter, mas eles tinham muitos conflitos porque ele bebia e fumava muito. Certo dia, um evangelista adventista fez uma série de palestras na cidade e Angelique participou. Ali ela aprendeu as verdades da Bíblia, como a guarda do sábado, e então foi batizada. Em casa, Peter não gostou de saber que Angelique agora guardava o sábado e por isso decidiu sair de casa. Peter se mudou para Porto Gentil, do outro lado do país, e Angelique continuou orando por ele todos os dias. Na nova cidade, Peter foi preso injustamente e, na prisão, teve tempo para pensar na vida. Foi então que ele começou a estudar a Bíblia com um pastor adventista e, pouco antes de ser solto, foi batizado. Angelique continuava orando por Peter e então recebeu uma ligação dele dizendo: "Sou adventista também!" Isso a deixou muito feliz, ainda mais quando soube que ele havia parado de fumar e beber. Ele era um novo homem. Eles estavam separados há 6 anos. E então Angelique começou a orar por uma oportunidade de retomar o casamento. Os dois decidiram se encontrar em um campuri de desbravadores em outra cidade, e lá eles puderam conversar melhor. Quando o campuri acabou, Peter propôs casar no papel com Angelique, e ela disse sim. Hoje Peter é ancião da Igreja Adventista em Libreville, Gabão, e continua sendo uma nova pessoa ao lado de Angelique. Há 3 anos, parte da oferta do trimestre ajudou a conseguir recursos para construir uma escola adventista em Libreville, Gabão. Essa escola será inaugurada em outubro deste ano. E neste trimestre iremos ajudar a construir escolas em 2 países africanos, Guiné e Libéria. Sejamos liberais. Bom dia a todos. Feliz sábado. Feliz sábado você também que está nos assistindo. Gustavo daqui a pouco vai estar passando o relatório, irmãos, das fronteiras que nós temos alcançado através das lives aqui. Está sendo emocionante e surpreendente. Amém? Como a tecnologia ela é veloz, né? Pessoas de todos os lugares do mundo inteiro que você tem um contato, elas estão nos ouvindo. E o relato de hoje pela manhã, que Gustavo me passou, que alguns amigos nossos que moram fora do país, do nosso Brasil, também está nos acompanhando aqui pelo Facebook. Amém? Então, nesse momento agora, você que está aí, lá do outro lado do Facebook, pode colocar nos seus comentários aí o seu pedido de oração, que depois nós vamos estar enviando para os irmãos. Tá certo, irmãos? Enviando para vocês orarem pelas pessoas que estão lá do outro lado. Muita gente está dizendo que vai vir frequentar a igreja aqui porque está assistindo a programação da igreja. Amém? Isso é maravilhoso, né? Ontem mesmo um amigo nosso falou assim: Israel, eu estou aí em setembro, viu? Que maravilha, que louvor maravilhoso, né? E os meninos estão se superando aqui a cada dia no louvor aqui da igreja. E alguns amigos dizem para mim: rapaz, é diferenciado, né? Tudo ao vivo, a programação toda. E com mais essa tecnologia agora que nós estamos, fizemos esse investimento, né? Temos alguns parceiros para que tudo isso pudesse acontecer. Não é mais um sonho transmitir os cultos, agora é uma realidade. Amém?
E você agora tem a oportunidade de fazer seu pedido ou agradecimento a Deus. Então você pode pedir, agradecer. Você também que está no Facebook pode colocar o seu pedido, que nós vamos estar orando por você também. Tá certo? IASD Quinto Centenário, Coroa Vermelha, lá no Facebook. Você pode acessar a página da igreja e você vai assistir todos os cultos de sábado pela manhã até o sábado de hoje. Está tudo lá, salvo para você, disponível em HD. Amém? Está mais bonito do que HD, né? Eu gostaria também, já antecipando aqui, que os irmãos orassem e depois visitassem a irmã Valquíria. Ela está bem, está em casa, já está em casa, não foi constatado, né, o Covid negativo. O Marcelo acho que estão dependendo de chegar o resultado. Mas se alguém não quiser ir lá, ou quiser dar uma ligada para a Valquíria, o Marcelo, é importante que a gente faça isso, tá certo? Eles já estão em casa. Alguém mais? Davi, né? O rapaz Davi. Orar por Jaqueline, irmão. Tá, eu quero convidar o irmão Antônio Carlos para orar. E em seguida o irmão Oséias vai estar compartilhando conosco a lição, tá certo? Vem, irmão Antônio Carlos. Você que sabe, meu amado, você que escolhe, aqui é democrático. Vamos ficar em pé todos, né? Querido Deus, bondoso Pai que está no céu, mais uma vez agradecemos a Ti, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Obrigado, Deus, pelo Senhor, que é o Deus Criador dos céus e da terra. Muito obrigado pelo Seu amor, que é tão grande, nós não podemos ver. Muito obrigado por ter nos trazido neste momento para podermos compartilhar e a adoração a Ti. Moisés. Jovens, vamos direcionar a classe dos jovens ali, né? Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Um feliz sábado a todos os irmãos, é um privilégio estarmos aqui. Os jovens estão saindo para a classe deles, né? É um privilégio estarmos aqui para juntos compartilharmos essa lição, essas orientações que nós recebemos durante a semana. E que você seja bem-vindo aqui, você que está nos assistindo. Nós iremos aprender, ou aprendemos muito a respeito da oração. E hoje, juntamente com os irmãos, nós iremos relembrar de fatos e compartilharmos aquilo que talvez aprendemos e que não ficamos atentos com o nosso querido irmão que está aqui conosco nessa manhã. O poder da oração intercessória. É muito interessante esse assunto, mas eu quero contar uma experiência aqui da nossa região ali no Vale do Rio Doce, a respeito da oração. Um dos nossos pastores foi visitar uma família adventista, e esses irmãos, eles mexiam com agricultura, ele morava na fazenda, e o ramo deles era a plantação de cana, ali no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. E este pastor foi fazer uma visita para esses queridos irmãos, os irmãos capistranos, família Capistrano. Todos eles mexiam com isso. E esse pastor estava visitando, e na época de muita seca, né, aquela época de setembro ali, o sol castiga muito. E eles foi fazer a visita ali. Quando estava fazendo a visita, estava na casa daquele irmão, eles notaram fumaça e fogo que vinha de muito longe, toda a região de cana. E a fazenda deles, as plantações, era de cana também, eles mexiam com esse trabalho. E aí, naquela visita, eles falaram assim: nós temos que ir
até na roça e fazer uma divisa, sei lá, alguma coisa para o fogo não passar. E eles foram, pegaram enxada, pegaram foice, pegaram aquelas ferramentas, os seus filhos, o pastor também foi com eles. O pastor também foi para poder ajudar, foi lá fazer a visita, confortar aquela família. Mas você sabe como é que é fogo em canavial pegando fogo? Não tem como, aquilo expande muito rápido e o vento tocava. E eles chegaram ali e viram que era impossível, não ia ter resultado nenhum se eles não dava tempo fazer uma divisa. Você sabe como é que é um aceiro, né? Para o fogo não passar. O que restava? Oração. Eles ajoelharam ali, juntamente com o pastor, ajoelharam ali toda a sua família ali no canavial, e o irmão Capistano fez a oração, e fez a seguinte oração: Senhor, está aqui o nosso sustento, e o Senhor sabe que eu tenho sido fiel a Ti, nós temos sido fiéis a Ti, clamamos a Tua bênção, a Tua intervenção, e que o Senhor cumpra a palavra como está escrito aí, na Tua palavra, a Bíblia. O pastor que tinha ido visitar este nosso irmão, que foram para confortar aqueles corações, ele saiu confortado de lá. Irmãos, quando chegou, sem fazer acero nenhum, mas quando chegou o fogo na divisa de todo o seu canavial, simplesmente o fogo apagou, como se estivesse jogando água. Então o pastor foi para confortar aquele irmão, ele voltou assim, confortado, falou: puxa, que incrível. Mas é o poder da oração. E nós vemos aqui, estudamos um assunto muito interessante, irmãos, que é o poder da oração intercessória. Eu faço uma pergunta para você: quem é o maior beneficiado com a oração intercessória? Quem é? Nós vimos aqui vários pedidos foram feitos, né? E a Bíblia, a orientação da palavra de Deus é que nós devemos orar uns pelos outros, como o verso fala: confessai, pois, os vossos pecados uns com os outros, orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode o quê? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Às vezes nós nem acreditamos em nós mesmos. Na oração, irmãos, nós não acreditamos na oração. Falar assim: não, vou lá pedir lá o irmão Israel, porque ele tem uma oração poderosa, né? Ele tem fé e tal, vou pedir ele para orar por mim, isso. Irmãos, não são as nossas orações, o modelo, as nossas palavras, a nossa maneira, que quebranta o coração de Jesus, que faz Ele atender aos nossos pedidos, não. É o grande amor dEle por nós, a misericórdia dEle. Como está escrito, as misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã, e elas são as causas de não sermos consumidos. Claro que é óbvio e muito bom orarmos uns pelos outros. Você já pensou, irmão, alguma vez que falou assim: puxa vida, mas minha oração nem passou do teto? Alguém de vocês já teve esse sentimento? Quando vai orar né? Tem hora que a gente vai orar, irmão, tem tempo que a gente vai orar, que a gente nem sabe o que está falando com Deus. Eu vou falar minha experiência. Às vezes quando vou dormir, às vezes não, isso foi raro, né? Mas a gente está tão cansado, vai orar e eu estou 1, 2, 3, 4, está voando, contando, nem está pensando na oração. Mas é o costume. Então, queridos, a oração intercessória ela é muito eficaz e a Bíblia dá essa orientação para orarmos uns pelos outros. O crente tem que ser um indivíduo de oração. Se nós soubéssemos ou colocarmos em respeito, irmãos, em uso a oração, o poder que nós temos através da oração, nós teríamos grandiosas coisas em nossa vida, mudanças, maravilhas e grandes milagres que Deus faria em nossa vida. O Desejar Todas as Nações, eu ia trazer o livro, mas eu esqueci, acabei largando lá para ver um episódio. Eu estava lembrando, irmãos, se vocês quiserem falar, vocês falam, viu? Porque eu fico falando demais aqui. Mas Pedro, eu estava estudando aquele assunto ali no Getsemane, quando Jesus convidou aqueles discípulos para estarem com ele.
naquele momento de agonia, aquelas horas mais difíceis para Jesus. E Jesus chamou aqueles discípulos para estarem com ele e para orar com eles. E o que ele estava fazendo? O que os discípulos estavam fazendo na hora que Jesus estava passando por aquela agonia, orando lá no jardim de Getsemane? Ele estava dormindo. Ela é diferenciada, né? Porque você ora por alguém que não quer Deus. Alguém que talvez, na maioria das vezes, ele nem sabe que você está orando por ele e alguma coisa está mudando nele, ele não sabe por que ele está mudando. Você não pediu nada a Deus. Aí é o poder da oração intercessória. Então, olha como ela é diferenciada. Você ora para alguém e move a mão de Deus, né? Para que Deus conduza, para que Deus abençoe aquela pessoa que você está orando. Ela nem quer saber de Deus, mas pelo fato de você estar orando por ela, Deus atende a oração, né, do servo e transforma a vida daquela pessoa. Muito bem, eu quero falar desse assunto que Israel falou aqui agora, mas eu quero terminar o que aconteceu com os discípulos. Então, quando Jesus foi preso, que entrou naquele pátio, lembra do episódio que Pedro estava por ali? Ele não ia entrar ali, não. Ele não ia entrar. Quando acenderam a fogueira e ele se juntou com o povo, foi porque eles permitiram que João entrasse. Porque aí ele falou assim, ó, João, né? Às vezes ele vê a situação que vai ficar e ele vai e larga essa fé e fala de outra maneira. Aí João foi e falou assim, ó, Pedro, né? Pedro está ali e tal. Ele interveio por Pedro para ele entrar também. Que foi aquela situação que ele passou, aquele vexame, que foi que ele negou Jesus. Mas Piprocia fala em desejar todas as nações, fala, se eles tivessem orado naqueles momentos ali no jardim de Getsemane, se não tivesse dormindo, se tivesse em fervorosa oração, ele não negaria Jesus, ele não passaria por aquilo, os discípulos não fugiriam, eles estavam ali firmes nos caminhos do Senhor. A oração, o poder da oração. Então Israel estava comentando aqui, queridos, que nós oramos para uma pessoa incrédula, que não quer nem saber de Deus, e às vezes a gente pensa isso, e não ora, porque fala assim, fulano de tal não quer nada não, o cara é bêbado, o cara é usador de droga, o cara é desonesto, faz isso, faz aquilo outro, ele não está nem aí para as coisas de Deus não, aí você não ora. A Bíblia nos ensinou, nos deu essa lição, essa semana, que a sua oração, querida, a oração intercessória, que você está orando pelo um filho que você acha que não quer nada, que às vezes está desviando deste caminho ou que desviou, Deus tem um carinho especial por este pedido, pelas mães que oram pelos seus filhos. Nós tornamos canais de bênção para essas pessoas, irmãos. Nós somos canais, a Bíblia fala, o que Israel comentou aqui é verdade. A pessoa não está nem aí, nem conhece Deus, mas por causa da sua oração, Deus está mudando, está derramando bênção sobre essa pessoa, está mudando a vida dele, por causa da sua oração. E eu vou falar para você, com toda certeza, quem é o maior beneficiado através das orações intercessórias? Você está orando por alguém, por outros, quem é que está sendo maior beneficiado? Você própria, nós próprios estamos sendo os maiores beneficiados. Então, quando buscamos a Deus, intercedemos pelos outros, Deus atua em nosso coração a fim de nos atrair para Ele e nos dar sabedoria divina para alcançá-los para o seu reino, está vendo? Pode falar, meu irmão. Tem um microfone para o irmão aí? Eles tiraram aquele espírito de ódio, aquele espírito de dissensão, de crescer maior, e eles se tornaram instrumentos de Deus. Eles passaram a interceder, intercedendo pelos que perseguiam. E só assim o Espírito Santo desceu sobre eles de forma grandiosa, né? E aí eles fizeram aquele trabalho que eles jamais imaginariam que faziam. Queridos, nós temos grandes exemplos da Bíblia, né? Homens de oração, Daniel, que estava intercedendo. Vê
lembra da lição retrasada, ou foi a passada, né? Que falou sobre Daniel e tal, quando ele intercedia lá, que ele queria ir lá para Jerusalém, que a situação estava meio crítica, né? E aí ele escolheu um tempo para orar, ficou tantos dias orando ali, orando, intercedendo, e aí ele foi lá perante o rei e as coisas foram bem sucedidas, né? José, Jó, grandes homens. E eu pergunto em nós, quanto tempo nós tiramos para falar com Deus, para orarmos, para intercedermos pelo nosso semelhante, para o nosso amigo, pelo nosso vizinho? Porque a Bíblia que ele tem, talvez seja você, que é o seu vizinho, e o que você está fazendo para que ele aceite Jesus Cristo? A oração, ela abre várias oportunidades, né? Por que eu estou falando que abre várias oportunidades? Porque você é tão abençoado quando você ora pelas pessoas. Primeiro, porque você tem que se aproximar de Deus. Quando você ora, nos aproximamos de Deus. E se nós estivermos mais próximos de Deus, a nossa vida vai sendo transformada também. Percebeu? E a oração intercessória vai ajudar a que outros também se aproximem de Deus através daquela oração. Às vezes você pode até não ver o que está acontecendo. E quantas surpresas nós vamos ter no céu, né? Você vai saber por causa daquela oração que você fez. Aquela pessoa foi tocada pelo Espírito Santo, veio para a igreja. Então, a oração vai abrir possibilidades e oportunidades para que as pessoas conheçam a Deus. Mas para isso você precisa orar. Você precisa realmente pedir para que essas oportunidades, elas aconteçam na vida da pessoa, surjam na vida da pessoa para que ela conheça a Deus. Amém? Queridos, aqui nós vemos agora um cenário, uma luta cósmica. Nós vemos aqui um cenário de guerra. E nossa oração é contra o quê, irmãos? Nós batalhamos em oração contra as forças espirituais do mal, os principados e as potestades. Então a nossa luta, queridos, não é contra carne nem sangue, mas que é contra os poderes das trevas. Nós não paramos para analisar isso. Que nós analisássemos, nós pensássemos assim, irmãos, nós oraríamos mais, nós dedicaríamos mais à oração. Eu não lembro do nome dele, mas esse querido irmão, ele falava assim, ó: quando o meu dia está cheio, que eu tenho muita coisa para fazer, aí que eu tiro mais tempo para orar. Porque às vezes nós agimos diferente. Puxa vida, hoje eu tenho que sair cedo, eu tenho que sair logo, senão eu chego atrasado e faz aquela oração meio sapecada, né, que o povo fala, e não ora. Ele não, ele fala assim, tá cheio, tem muita coisa, eu estou com pressa, agora é que eu vou orar. E dedicava mais tempo à oração. E era um grande vencedor. Então, neste conflito cósmico, Deus respeita a liberdade humana. Aí a gente fala, puxa vida, mas por que Deus permite tais coisas? Você pensa que Deus não ouve a sua oração? Os irmãos acham que, será que Deus atende? Será que Deus ouve todas as orações? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. E às vezes a resposta de Deus é ou não. Fala, minha querida. Só que Deus só responde às nossas orações no tempo certo e na hora certa, porque Deus sabe qual é o melhor para cada um de nós. E às vezes a gente fica ansioso, não confiamos no poder da nossa oração. O tempo certo é de Deus, não é? O tempo certo é de Deus. Às vezes nós queremos nosso tempo, a nossa maneira, a gente quer na hora, a gente quer daquela forma, mas Deus responde todas elas, mas da maneira dele, que é o melhor para nós. Fala, meu querido. Hoje você está falando baixo, rapaz. Oxi. Feliçado, que Deus seja louvado. Nós precisamos entender que a briga é cósmica. Quando Deus, podemos ver até na lição, quando Jesus estava no batismo, para ser batizado, que ele começava ali a sua trajetória messiânica, ele teve um minuto de oração com o Pai. E a resposta veio: meu filho, ao qual eu comprazo. Não tinha necessidade nenhuma de Jesus orar. Nenhuma.
Mas como ele era um homem na terra, 100% homem, ele sabia que o homem ia passar. E a oração é como você pegasse, como Israel falou, é uma ligação direta de nós para aqueles que não vão. Quando você foi nascer, quando eu nasci, sempre nós dependemos um do outro. Uma roupa lavada, você depende do outro. Para comprar uma roupa, você depende do outro. Então é um ciclo, como for um ciclo financeiro que tem que se girar, também é a oração que alimenta. Todos os ganhadores de almas, eles oram. Como também o das trevas, eles fazem aquilo que é necessário para ganhar o que é deles, né? São homens de oração. Eu quero compartilhar com vocês aqui. Estava pensando aqui. Você já percebeu que tem gente que tem medo de orar? Eu tô falando alguma aberração? Tem gente que tem medo de orar. Por exemplo, para abandonar um pecado. Né, Roberto? Para abandonar um pecado. Tem gente que tem medo, por exemplo. Tem uma oração que alguns teólogos eles costumam dizer que Deus responde muito rápido, que é quando você pede a Deus para perdoar alguém. E a maioria das vezes a gente não quer perdoar a pessoa e a gente não ora, porque nosso desejo é continuar com a mágoa, com o ódio daquela pessoa. E se você orar, Deus vai limpar do teu coração toda aquela mágoa, todo aquele ódio. E tem que falar assim: eu não vou nem orar, porque eu quero continuar com a mágoa e com o mesmo ódio. É o poder da oração. Eu quero compartilhar com vocês aqui o que está escrito em O Grande Conflito, página 525. Prestem bem atenção, irmãos. Faz parte do plano de Deus nos conceder, em resposta à oração da fé, o que Ele não daria se não pedíssemos assim. Se não pedíssemos através da oração. Uma oração de fé. Na guerra entre o bem e o mal, a oração faz a diferença, queridos. E quando oramos por alguém que não conhece a Cristo, a oração abre canais de bênçãos divinas para fluir na vida dessas pessoas. Deus honra nossa escolha de orar por elas e atua ainda mais poderosamente em favor delas, através da sua oração. Queridos, vamos usar este poder que temos em nossas mãos, que é a oração. Fala, minha querida. Deixa eu levar o microfone aí para você. Nós precisamos ouvi-la. Bom dia, igreja. Eu tenho que falar um pouquinho, em nome de Jesus Cristo. Aí Deus falou comigo essa semana sobre oração, a semana passada também, né? E Ele me ensinou com essa lição que por mais que a gente venha orar, também o inimigo vem se levantar. Porque nossa oração, como ele falou ali, não é contra coisas simples, são contra potestades, coisas terríveis que a olho nu a gente não vê, quem tem um dom vê, mas às vezes Deus nem nos dá o dom, né? Essa situação de ver sempre poderes das trevas, ou seja, e eles vêm com toda a fúria, quando você ora por pessoas, como o irmão falou ali, que não tem como ele se prostrar para orar, não tem como ele chegar até Deus. Então a gente vem a orar, ou seja travestis, até com próteses, com cirurgia, seja o que for, que a gente vem orar para esse povo vir para Deus, traficantes e psicopatas, e aí vai, ou seja, o inimigo se levanta. Aí foi na hora que eu cheguei essa semana, eu falei: pois se eu orar, os miseráveis se levantam, pois eu vou orar, eu não tenho nada a perder. Então bora orar, viu? Porque se a gente orar, os miseráveis nos atentam, então que nos atente para a gente estar orando, em nome de Jesus. Queridos, é verdade, né? Então eu quero compartilhar outra parte aqui com vocês. O irmão quer falar? Olha só, às vezes a gente fica com medo de orar, pelo seguinte: eu não vou fazer minha oração para que as pessoas ouçam, porque o diabo pode ouvir. Mas ao mesmo tempo que o diabo está ouvindo, Deus também está ouvindo. E assim, a nossa oração, Deus, quando você é sincero, você fala assim: eu vou na casa de fulano porque fulano ele ora e Deus ouve. Mas quando você é sincero a Deus, a sua sinceridade, com certeza Deus não vai deixar de ouvir. Então toda oração que você faz, Deus vai ouvir. Eu tinha esse pensamento também, muito tempo, né? Eu falo assim: como? Se eu vou falar silencioso aqui, que é só Deus que sabe o nosso pensamento. Mas a orientação que nós recebemos aqui, a gente tem que orar em voz alta. Orar mesmo, para o diabo tremer, as trevas tremer contra o Filho de Deus.
E são orações específicas, nós aprendemos. Eu estou preocupado com o horário aqui, porque senão não dá tempo de a gente falar os assuntos aqui, né? Então aqui, ó, vá lá no livro Mensagens Escolhidas, irmãos, volume 2, página 377. Olha o que ele fala, 10 minutos? 15, beleza. Existem anjos, veja bem, irmãos, vê se não compensa orar. Existem anjos que estão próximos ao trono de Deus, estão ali dispostos a atender instantaneamente. É na hora, é no minuto. Instantaneamente a ordem de Jesus para responder toda oração feita com sinceridade e com fé viva. Lembra? Você lembra daquele episódio lá que você vai morrer, prepara a sua casa? Ah, Senhor, não deixa eu morrer agora não, eu não quero morrer, eu tenho que fazer isso, aquilo, outro, tal. Quando o profeta estava no pátio saindo, vai lá, volta, responde lá para ele que Deus já atendeu a oração. Rápido, irmãos. Eu penso que você já viveu essa experiência de ser atendido assim instantaneamente, porque Deus tem esse poder, os anjos estão lá à disposição. Já tinha ouvido? Que maravilha. Então Jesus como poderoso intercessor. Vamos romper aqui, irmãos. Queridos, nós vemos aí em Lucas 3:21, 5:16, 9:18. O que nós aprendemos aqui? Como é que era a vida de oração de Jesus e suas efetividades assim nesse ministério? Vamos aprender o seguinte. Primeiro, Jesus, ele separou um tempo para... Olha que lição que nós vamos aprender agora. Nós já aprendemos, só colocar em prática e lembrar, irmãos. Jesus separa um tempo para orar. Segundo, 2, nós vemos aí que Jesus escolhe um lugar para orar. Ele separa um tempo e ele escolhe um lugar para orar. Como nós estamos fazendo? Será que a gente ora só aquela oraçãozinha rápida ali, na hora do almoço, ou de manhã cedo, Senhor, abençoe esse dia e tal, talvez no culto? Daniel orava 3 vezes por dia, mas não era oração essa costumeira que a gente tem, não, era orações específicas, orações por aquele assunto. Ele orava 3 vezes por dia, ele escolhia o lugar. É tanto que eles queriam perseguir ele, queriam pegar ele por causa do lugar que ele escolhia, era aquele lugar, e ele olhava para aquela banda de Jerusalém e orava, ele escolhia lugar. 3, o que Jesus fazia? Não era necessariamente orações silenciosas, é o que nosso irmão falou e que ele ali também falou. Mateus 26, 39, 44, Jesus orava em voz alta. Os poderes da terra têm que tremer contra você, irmão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que temer? A menos que a gente não sabe, por que temer o futuro, né? A menos que a gente não sabe como Deus tem nos conduzido até aqui. Essa que é a situação. No livro Testemunhas para a Igreja, volume 1, página 346, fala assim, ó: ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás teme, quando você ora com sinceridade. Por que temer? Esta é uma grandiosa ferramenta, uma poderosa ferramenta em nossas mãos, irmãos, para usarmos contra as trevas. Jesus, vamos adiantar, não tem muito tempo. Queridos, e Paulo? Como Paulo orava? Paulo não pede, ele não pede coisas terrenas. Às vezes, irmãos, você pode ver, a maioria das nossas orações, eu falo por mim, se a gente gasta 10 minutos orando, se a gente ora 10 minutos, se a gente gasta 10 minutos orando, pode olhar que 9 minutos e meio é você pedindo. E é pedindo coisas terrenas. Daniel, ele pedia a Deus coisas de punho espiritual. Era isso que ele fazia. Paulo, né? Paulo pede coisas de cunho espiritual, irmãos. Paulo pediu a Deus que concedesse aos Efésios o espírito de sabedoria, conhecimento. Eu lembrei do exemplo lá da minha cidade. Esse senhor estava lá falando com o pai Emos. Mexer com esses crentes. Quem mexe com esses crentes? O povo, eles é sabido, eles é de jeito, é inteligente e tudo. E pode olhar lá, quando eles pedem Deus, eles pedem sabedoria. Quem é que vai mexer com esse povo? Mas quem é que pode com eles? E é verdade, irmãos. E às vezes nós não usamos desse poder que nós temos. Tiago 5, quanto que é? Tiago 1, verso 5, né?
Fala, quando você quer sabedoria, peça a Deus que dá. Então não mexe com esse povo de Deus, esse povo que pede Deus sabedoria não, que nós estamos pedindo a fonte certa, a sabedoria de Deus. E Paulo, ele pedia sabedoria para os Efésios, pedia crescimento espiritual para aquele povo. A oração dele era de cunha espiritual, não era coisas terrenas não. Fala, meu querido. Essas coisas eram resultado, né? Vinha para ele. Exatamente. Então, queridos, nosso investimento, nossas investidas, nosso investimento deve ser nas coisas espirituais. O irmão acabou de falar aí, Daniel, ele orava pelo crescimento, pelo desenvolvimento espiritual, por coisas espirituais, e as outras coisas eram resultados das bênçãos de Deus em sua vida, na vida dele e na nossa vida também. Às vezes nós nos preocupamos muito com o terreno, são coisas passageiras, mas Deus está pensando nas coisas celestiais, e isso são coisas eternas, é isso que Ele quer para nós. Se você observar na lição, a palavra, quando o autor da lição está falando sobre oração, ele sempre usa a palavra sincera, porque isso quer dizer que existe outros tipos de oração, uma oração que não seja uma oração sincera, onde a sua boca está falando uma coisa, mas seu coração está sentindo outra. Então, assim, precisamos entender que Deus vai atender a oração sincera. Falar daquilo que o seu coração sente. Se é raiva, fale da raiva, né? Exatamente, você ser honesto. A oração sincera é isso. É você no final do dia dizer assim: Senhor, hoje eu tive vontade de até dar um murro em Mazinho, mas tira essa vontade de mim, né? Eu tive essa raiva, eu não estou conseguindo perdoar fulano, mas é você abrir o coração de forma sincera, dizer os seus sentimentos, porque senão você não vai conseguir conseguir o favor de Deus, assim, ser respondido por Deus, enquanto essa oração não for sincera, quando você não expõe realmente aquilo que está acontecendo em sua vida. Às vezes a gente faz aquela oração mecânica, né? Costuma fazer uma reza, e esquece de fazer aquilo que realmente está incomodando o nosso coração, que às vezes a gente não consegue dormir de noite, né? Senhor, eu tenho pensamentos, eu tenho isso, eu penso em coisas erradas, eu preciso tirar sentimentos da minha mente, pensamentos da minha mente, meu coração precisa ter vontade, porque a gente não pede vontade para ler a Bíblia, vontade para orar, coragem. Essas orações Deus sempre vai atender, né? Você está pedindo coragem para ler a Bíblia, coragem para orar, coragem para perdoar, para amar as pessoas. Deus sempre vai atender esse tipo de oração, que você precisa aprender em sua vida e em nossa vida. Amém. É sem hipocrisia, né? Sermos sinceros em nossas orações. Uma coisa também importante é o seguinte: você não paga para falar com Deus. É assim, você vai no cinema, você vai em um campo de futebol, você paga para entrar. E para você falar com Deus, você não paga. É só você botar o seu joelho no chão, ou você mesmo fechar os seus olhos, ou voltar o seu pensamento para Deus. Aí você vai ter acesso total para Deus, e aí você não paga para falar com Ele. Você vai receber de graça o que você está pedindo. Basta você também confiar em Deus, também esperar, igual a Arlete falou, né? A gente às vezes pede e às vezes a gente quer que Deus resolva na hora. Mas até muitas vezes a oração de Deus, de Jesus aqui na terra, não foi atendida, porque Ele falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas Deus não ouviu naquele momento. Então ele tem que saber também receber a hora certa de saber o sim ou o não, ou espere, né? A resposta de Deus, não é verdade? Então o discernimento espiritual, a esperança de uma vida eterna, vida iluminada, era o que Paulo pedia. Queridos, vamos lá adiantar aqui nosso assunto, senão não fala tudo. Então, nesse cenário aqui de poderes invisíveis em atuação, apresenta-se um príncipe do reino da Pérsia, que ele é designado como o próprio Satanás, como o diabo, né? O rei da Pérsia. Então ali, o profeta estava preocupado com a posição severa que os judeus estavam ali sofrendo em relação à reconstrução do templo de Jerusalém, da cidade.
Daniel jejuou, orou por 3 semanas. E ele intercedeu fervorosamente por seu povo. No final deste período, um glorioso ser angelical apareceu a ele. Queridos, depois de 21 dias, o príncipe da Pérsia, ele atrasou a intervenção do anjo de Deus. O príncipe do reino da Pérsia, ele representa ali Satanás, que quer sempre atrapalhar as coisas de Deus, né? E aí, através da oração, Daniel interveio, através das orações, Cristo pôde atender ali. Então, o foco da nossa oração, irmãos, deve ser o quê? Qual é o foco da sua oração? Por que você está orando? Mateus 20, vocês lembram de quem? Sabe por que eu estou falando disso? Porque nós, seres humanos, somos extremamente egoístas. Nós somos egoístas, pensa bem. Toma a chupeta de uma criança para você ver, a gente já nasce egoísta. Lembra aí, eu até citei este verso aqui, de Mateus 20, Salomé, a mãe de Zebedeu, o que ela pediu para Jesus? Senhor, meu filho, tinha 2 filhos lá com ele, o tanto que tinha os outros, né, os outros que estavam ali com ele, mas ele falou assim, Senhor, que o meu sente à direita e o outro sente à esquerda. Para você ver como é que nós somos egoístas. Eu podia citar muitos exemplos aí, irmãos, de egoísmo. A gente quer só para a gente quer só para nós, né? E nós realmente somos extremamente egoístas. E qual é o foco da nossa oração? Qual é o foco da sua oração? Fala, meu querido. Ministro e tal direitinho, né? Exatamente. Então o Senhor, queridos, Ele não desampara o seu povo. E esse era um pedido da oração e deve ser o foco da nossa oração. Por favor, queridos, vamos usar essa ferramenta poderosa que tem em nossa mão, tão fácil. Eu não vou falar o presidente Bolsonaro e nenhum dos deputados, mas até a prefeita aqui, não é tão fácil falar com ela, né? É a prefeita, né? Prefeita, né? É um ser humano, né? Pecador, miserável, errado. Está entendendo? Às vezes você tem uma dificuldade de conversar, pessoas não deixam, não pode falar e tal. O que ele falou aqui é o dono do universo, irmãos. É Deus poderoso, Criador do céu, da terra, que guia todo este universo. A oportunidade de poder falar com Ele é tão fácil e nós não usamos de mão nessa ferramenta poderosa. Nunca vai estar ocupado, porque Ele vai ouvir Ele no mesmo instante, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. Nem dormir, nem dorme, o guarda de Israel. Exatamente. Fala, minha irmã. A gente tem que ter a certeza que Ele só vai responder e nos orientar no tempo dele, que às vezes a gente perdemos a esperança pela falta da confiança do tempo de Deus. Exatamente, temos realmente a aprender isso, né? Então, quando oramos pelos outros, nós tornamos um canal de bênção para eles, e as pessoas podem converter, irmãos, por causa da sua oração. Deus transforma corações pelo poder da oração. E este poder Ele concede a nós, aos membros dessa igreja aqui do 5º centenário. Quão poderosas são as orações, e nós talvez não usamos este poder que está em nossas mãos. Uma coisa também importante é você também, se você estiver orando por alguém, se você puder falar com essa pessoa, falar assim, fulano, eu estou orando por você, né? Paulo, ele fazia isso. Especificava, ele orava pelas igrejas, pelos ministérios, pelos seus amigos do ministério, ele falava assim, eu estou orando por você. Então também, já ajuda também com o que? Que a pessoa fala assim, alguém está orando por mim. Então já é uma boa coisa, né? Fala, irmão. Já, cara, teve que orar 40 anos por um objetivo, irmãos. Exatamente. Para finalizar, nós somos impacientes, porque a gente, como a gente falou, a gente não quer esperar. E
a pessoa que a gente também está orando, ela é impaciente também. Ela fala, rapaz, você está orando por mim, mas não está acontecendo nada. Né? Está a mesma coisa. E às vezes a gente ouve relatos aqui de 10, 15 anos de Deus atender a oração. Né? E também, a despeito dele atender ou não, ele é Deus. Então, ele já disse não para mim em algum momento, e eu estou temando e relutando por uma coisa que Deus já me disse não. Quanto que Paulo pediu, né? Daquele espinho na cara, eu, moço, bem basta. Para com isso, não me fala mais nisso. Queridos, nós temos que ser específicos em nossas orações. Nós estamos falando aqui muito da oração intercessória, mas nós temos que ser específicos. A gente fala com Deus, ó Deus, olha para você ver, a gente ora tão assim, sei lá, tão pouco, de uma maneira, ó Deus, perdoa todos os meus pecados, olha para você ver. Senhor, abençoa aqui a igreja toda, né? Esse tipo de coisa. Nós temos que ser específicos. Eu vou citar um exemplo de alguma coisa material. E Deus é assim, tem as jovens que quer um rapaz, quer casar, o Senhor, eu preciso casar, me arranja aí um Isaac. Eu preciso de casar com um rapaz assim, 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 assim. Pode especificar para Deus. O irmão aqui falou que estava aqui na frente, ele falou como deve ser a nossa oração, e é verdade. Não vamos mentir não, irmãos. Às vezes a gente teve uma noite péssima, aí levanta de oração, o costume é tanto que a gente levanta e fala, Senhor, muito obrigado pela boa noite que nos deu. Você nem dormiu, sofreu dores, fala com Deus, Senhor, eu passei aqui a noite ruim, quase que eu não dormi, essa dor aqui estava me agoniando e tal. Conversa honestamente com Deus, fala o que tem em seu coração para Deus, porque Ele sabe. Ele sabe da nossa honestidade e sabe também que às vezes a gente temos uma mau noite, mas a gente agradecemos a Deus pelaquela mau noite, pelo fato dele nos conceder levantar com vida. Porque acima de qualquer coisa desse mundo que passamos, nós não temos a certeza que a gente vai dormir e que a gente vai acordar. Mas a gratidão de Deus é tão grande na hora que a gente levanta, mesmo não conseguindo dormir direito, a gente agradece a Deus pelo fato de a gente ter acordado com vida. Com vida, exatamente, mas não falar assim com Deus, oh Deus, uma boa noite, tá? Só para finalizar aqui, 2 textos, rapidinho aqui, ó, de testemunho para a igreja, fala assim, oração nos conecta com a fonte do poder divino na luta por homens e mulheres perdidos. E outro assunto, quando oramos pelos outros, Deus honra nosso compromisso com Ele e a nossa dependência de seu poder, empregando todos os recursos do céu para transformar a vida de pessoas. Cristo está à nossa disposição. Tem muito texto bonito aqui, no escrito de Ellen White, mas Cristo está à sua disposição, veja bem, para ouvir a oração sincera, e muito poder tem, muita eficácia tem a oração do justo, aqueles que buscam a Deus. Que Deus te abençoe. Vamos colocar em prática, irmãos, a oração. Vamos colocar um costume em nossa vida de separar um lugar, separar um tempo e saber o que falar com Deus, ok? Fala. Nós temos que fazer isso, para que nossas orações sejam atendidas. Mas e aí, como nós vamos falar com Deus se nós não confessarmos o nosso pecado? Como é que está o nosso coração para Deus? Que Deus nos abençoe e que limpe o nosso coração para que consigamos fazer isso, né? Confessar os nossos pecados e orar uns pelos outros. Irmãos, orem por mim. Vou orar por vocês. Amém. Que Deus seja louvado. Vamos convidar aqui os meninos, né? Os irmãos entenderam bem a lição, foi muito boa, proveitosa, né? O tempo passa que a gente não vê, né? Irmão Zé, você fala muito bom, viu? Muito bonito, viu? Que Deus seja louvado aí. O homem tem uma força na voz, isso é bom, viu? Eu gosto de pessoas assim. Porque é como vender, né? Se o camarada for vender alguma coisa, eu fui comprar, Antônio. Eu gosto de comprar lá em Antônio, quando o Antônio está me atendendo. Eu fui em outro lugar para comprar uma mercadoria. Rapaz, o cara, tudo que eu pegava, o cara me desanimava. Eu acabei saindo do local, que ele não vendia o peixe certo, né? E aí é muito interessante quando você fala, né, com muita veemência, com muita convicção. Então, quando eu falo de Deus, quando eu falo da palavra de Deus, eu falo com muita convicção, sem medo de errar. Você não deve temer, você deve falar com muita convicção.
Vamos aguardar os meninos aqui. Ok. Feliz sábado a todos. Bom dia. Durante essa semana nós fizemos o sorteio de máscaras aqui, né? Pediram até para a gente sortear para quem estava na live aí, né? Mas infelizmente não deu para a gente atender esse pedido. Mas na próxima, né? A gente contempla aí, tá? Hoje nós vamos fazer o último sorteio das máscaras. Natália vai dar aí. Eu acho que tem números para todos hoje, né? Todos os dias a gente selecionava 20 números. Para a honra e glória de Deus, quase todos os dias os números foram preenchidos. Ou seja, os irmãos vieram à igreja, os irmãos participaram da semana de oração. E louvado seja o nome do Senhor, né? A toda a equipe que participou, a gente teve um cuidado especial, porque a grande dificuldade, principalmente dos anciãos da igreja, em ter os cultos nos dias normais, é encontrar pregadores. E outra dificuldade que a gente tinha era de pessoas que louvassem nos cultos da igreja. Nós fizemos uma dinâmica bastante interessante, onde nós tivemos um pregador para cada noite, louvado seja o nome do Senhor, né? E também tivemos uma pessoa, uma música especial para cada noite, né? Nós abrimos nossa semana de oração com a nossa irmã Érica, né? E estamos finalizando hoje com a nossa irmã Vitória. Então, no domingo, no sábado foi Érica, né? No domingo foi o irmão Maxon, na segunda Camila, na terça-feira Maxon e Vera, né? Na quarta foi a irmã Vera, quinta Natália, sexta-feira foi ontem a nossa irmã Vitória de Porto Seguro, Bia de Porto Seguro, e hoje encerra com Vitória, né? Então, louvado seja o nome do Senhor por essas participações. Nós conseguimos, as pessoas que participaram através do compartilhamento dos vídeos no YouTube, quase mais de 1000 pessoas, né, foram engajadas através dessas transmissões. Nós alcançamos 3 países, além do nosso, né, a Itália, e teve pessoas da Argentina também que assistiram, né? Os relatos e as mensagens colocadas lá, onde pessoas foram alcançadas, o nosso irmão Fá, que estava na Agrovila, né, pessoas que não puderam vir à igreja. Então, gostaria de agradecer a todos vocês que participaram, compartilhando. Então, louvado seja o nome do Senhor, e toda a honra seja dada a Deus. Todos já receberam os seus números? Durante a semana... Você já deve estar sabendo que o coronavírus anda circulando por aí e que, para controlá-lo, é fundamental que cada um de nós faça a sua parte. Lave as mãos frequentemente com água e sabão e evite tocar o rosto sem que elas estejam limpas. Higienize regularmente com álcool superfícies e objetos que você costuma tocar. Mantenha as janelas abertas e os ambientes ventilados. Evite aglomerações de pessoas e prefira atividades ao ar livre. Quando for tossir ou espirrar, cubra a boca com o antebraço ou um lenço descartável. Ao conversar com alguém, respeite a distância de pelo menos 1 metro. Se você apresenta sintomas como febre acompanhada de tosse ou dificuldades para respirar, procure rapidamente uma unidade de saúde para fazer os devidos exames. Em diagnóstico positivo para o coronavírus, mantenha isolamento domiciliar ou hospitalar por 14 dias para evitar o contágio de outras pessoas. Se for inevitável algum contato social, não deixe de usar uma máscara protetora, manter uma distância segura das pessoas e evitar qualquer contato físico. Agora um recadinho da Igreja Adventista. Queremos ver a nossa comunidade bem e segura. Portanto, todas essas recomendações valem nas dependências dos nossos templos e instituições. Inclusive, se você apresenta algum dos sintomas ou se enquadra em algum grupo de risco, que são os idosos e pessoas com doenças crônicas ou outras condições que fragilizem a imunidade, o recomendado é que evite comparecer aos cultos e reuniões até que a epidemia esteja controlada.
Em algumas regiões onde há maior risco de transmissão, a liderança local da igreja deve avaliar a possibilidade de suspensão temporária das reuniões. Sim, nós sentiremos a falta uns dos outros, mas são medidas necessárias para que logo, logo todos possamos estar reunidos novamente para confraternizar e adorar ao nosso Deus. Ah, e não se esqueça de que, mesmo em casa, você pode acompanhar as transmissões de cultos pela internet ou assistir à programação da TV Novo Tempo e do Feliz 7 Play. E então, estamos combinados? Cada um faz a sua parte nessa força-tarefa, cada um faz parte da